Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vitesse Turbo. Mais uma vez nós vamos fazer um breve resumo do que aconteceu neste final de semana. Mas, antes disso, eu tenho que pedir para vocês, não esqueçam de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho para receber todas as notificações dos próximos episódios. Agora, a vinheta. Bom, gente, Grande Prêmio da Estíria. O nome é meio estranho, mas nada mais é do que mais uma prova da Fórmula 1, na verdade a segunda da temporada, na Áustria, no circuito Red Bull Ring. Estíria porque é onde fica a região de Spielberg, onde está a pista. Treinos. Bom, nos treinos a gente viu mais uma vez o domínio da Mercedes e mais uma vez o domínio avassalador do Lewis Hamilton. Chegou a ver a corrida, Hein, diretor? Gostou? Adorei. Gente, Hamilton, o que você tem a dizer desse menino? Foi bem pra caramba. Rapaz. Bom, só para resumir o Q3. No Q3, a disputa desde o início do treino de classificação, que ficou ameaçado de não acontecer, porque choveu na sexta-feira, então não se sabia como ia se proceder no sábado. Quando literalmente deixaram acontecer o treino, debaixo de muita chuva, muita água na pista, estava difícil controlar os carros, mas o Hamilton vinha virando em cada um do Q1, do Q2, o melhor tempo. E atrás dele, Verstappen. Chegou no finalzinho do treino, aqueles 3 minutos finais, ele simplesmente foi lá, virou o melhor tempo. E o Verstappen respondeu, ele virou de novo o melhor tempo. Aí o Verstappen entrou para a última tentativa. Primeiro setor, Verstappen era mais rápido. Segundo setor, o holandês já estava com dificuldade de controlar o carro, você vê que ele estava brigando mesmo com o veículo. E quando ele estava chegando para fechar a volta, ele encontrou o McLaren entrando para dentro do box e ele acabou, por culpa dele, passando em cima da zebra, perdeu o controle, deu uma rodada, não melhorou o tempo. Só que o Hamilton vinha atrás. O Hamilton virou no primeiro trecho o melhor tempo, no segundo de novo e no terceiro baixou mais uma vez o próprio tempo de volta dele. Fez a pole enfiando 1 segundo e 2 no Verstappen. O holandês pode até ser meio figurinha difícil, mas anda muito e não teve chance. O Hamilton realmente virou um temporal. Na corrida, largada, Hamilton vai embora e fica o resto do pessoal. Aí logo na primeira volta a gente tem a grande decepção da prova. Não para todos, mas para grande parte do público. Ferrari fora. As duas. Uma bateu no outro. Naquela disputa, primeira volta, primeira curva, o pessoal vem se espremendo. O Leclerc veio, simplesmente ele entrou em cima do carro do Vettel, passou por cima da roda, voou para cima da asa, quebrou a asa. Os dois conseguiram voltar para a box. Só que o Vettel chegou no box e já descobriu que não dava para voltar. A asa traseira estava destruída. No caso do Leclerc, ele trocou a asa dianteira, voltou para a pista, mas por rádio ele já perguntou e como que tá o assoalho do meu carro? Também estava destruído, então ele recolheu o carro para a box. Em uma volta, as duas Ferraris estavam fora. Muito ruim para o Mattia Binotto, que é o chefe da Ferrari, que está com uma situação bem complicada para resolver. Tá? A corrida vai se desenvolvendo e a gente vê que cada vez mais o Hamilton ia abrindo. Quem estava com uma estratégia diferente era o Daniel Ricciardo com a Renault. Ricciardo optou por largar com pneus médios, enquanto todos os outros estavam com pneu macio. Então ele ia usar uma janela de parada diferente dos demais. Veio as paradas, nessa o Hamilton foi um dos primeiros a entrar, depois você vê que entra o Verstappen, depois, por último, entra o Bottas. Quando o Bottas estava liderando, a Mercedes tentou estender um pouquinho para ele virar voltas rápidas e voltar na frente do Verstappen, já que a ordem era Hamilton primeiro, Verstappen segundo, Bottas terceiro. Quando inverteu-se isso, até achou-se que ia ser possível, mas não teve jeito, o Bottas voltou em terceiro. E a briga lá no pelotão do meio, na turma do tiroteio, como eu falo, estava extremamente animada. A gente via os dois carros da Race Point andando muito, principalmente o Sérgio Pérez, que eu cheguei inclusive no site da F1 votar como o nome da prova. Tá? O Lance Stroll também andando muito bem. As duas McLaren também se destacando, tanto o Sainz, que chegou a virar a volta mais rápida da prova, perto do final da corrida, quanto o Lando Norris, lembrando que o Norris estava fisicamente um tanto quanto debilitado. Ele reclamou um pouco de dor nas costas, então ele não correu 100% fisicamente. E ambas as Renaults também andando muito bem.
Tanto o Ocon, que já tinha andado bem nos treinos, quanto o Ricciardo. Ocon é a primeira baixa. O carro dele para, vai para a box, não volta mais. Só que aquela briga ainda estava muito animada. O tempo vai passando e, do box, o pessoal da Mercedes avisa que no final da corrida, provavelmente na última volta, o Bottas teria condições de tentar um ataque final sobre o Verstappen. O que a gente percebe é que o desgaste do pneu do Verstappen começou a ficar muito grande. Ele deve ter voado por cima de alguma zebra, porque a asa dianteira, a ponta da asa dianteira direita dele quebra, e nisso você vê o Bottas encostando, tirando para 3, 2 segundos, 1 segundo, e quando ele realmente encosta em condições de ultrapassagem, a disputa entre os dois é muito legal. Ele consegue passar o Verstappen por fora dá o troco, só que na volta seguinte não teve como deter. Realmente a Mercedes passou para fazer a dobradinha. Então a gente teve Hamilton vencendo, foi uma vitória, 85ª vitória do nosso amigo na Fórmula 1. Tá perto do recorde do Schumacher, que é 91. Tá? Ele tem 87 pole. Em segundo, o Bottas, que é líder do campeonato, já que ele ganhou na semana anterior o Grande Prêmio da Áustria, e o Verstappen em terceiro. Ah, tá. E o quarto? Em quarto estava o Albon. Só que o Sérgio Pérez, que eu falei que eu tinha votado como piloto da prova, estava andando muito e vinha volta em cima de volta, descontando até que ele encostou também no Albon. Tentou por várias vezes passar, até que numa hora ele acabou exagerando e ele acabou se tocando junto com o carro da Red Bull. Os dois continuaram na prova, mas o prejuízo foi para o mexicano. As 3 últimas voltas você via que o rendimento dele estava muito ruim e a briga mais atrás, você tinha um carro da Racing Point, no caso o Lance Stroll, tentando de qualquer maneira passar pelo Ricciardo. E atrás deles a gente via o Lando Norris. Nessas, faltando acho que uns poucos metros para a bandeirada, que era na última volta, o Stroll tenta de tudo quanto é jeito, ele acaba esparramando, vai tanto ele com o Ricciardo como um pouco mais para fora do circuito, o Norris entra na briga, a briga fica super emocionante, ele consegue, o Lando, consegue passar os dois, então, excelente a condução do Norris, mesmo não estando 100% fisicamente. O Stroll passa também passa o Ricciardo e em cima, quase em cima da linha de chegada, o Norris consegue passar o Sérgio Pérez, que estava com problema pelo aquele toque que ele tinha dado com o Albon. Então assim, final de corrida sensacional. Terminada a prova, a Renault entrou com uma reclamação contra a Racing Point. E não foi pelo caso daquele entrevero entre o Lance Stroll e o Daniel Ricciardo, e sim pelos dutos de ar, os dutos de ar dos freios do Racing Point RP20, que são exatamente iguais os do McLaren, ou do Mercedes da temporada passada, que era o W10. A reclamação foi aceita pelos comissários, os dutos foram recolhidos e guardados para uma posterior investigação e foi pedido para a Mercedes enviar os dutos do ano passado, do carro do ano passado, para ver se está dentro ou fora do regulamento. Hoje, o chefe de equipe da Racing Point, Otmar Schnauzer, deve ser essa a pronúncia do nome do chefe da equipe, disse que o carro está perfeitamente dentro do regulamento, que eles tinham consultado a FIA para ver se isso era legal ou não, e que isso é uma forma de vingança da Renault, porque o ano passado a Racing Point reclamou da Renault no GP do Japão, que eles estavam com um sistema de freio um tanto quanto diferente, que era um sistema de freio automático, que privilegiaria a largada. E as duas Renault foram desclassificadas daquela prova no Japão, no caso era o Daniel Ricciardo, que terminou em 7º ou 6º lugar, não me recordo exatamente, e o 10º lugar, que era do Nico Hülkenberg, que nem mais está correndo na Fórmula 1. Enfim, essa foi a Fórmula 1. Semana que vem tem mais Fórmula 1, dessa vez em Hungaroring. Mas teve mais corrida na Áustria. A gente teve Fórmula 3 e Fórmula 2. Lembra que eu falei da chuva? Então, no sábado, debaixo de muita chuva, nós tivemos vitória tanto na F3 quanto na F2 da mesma equipe, da Prema. Na F3 foi o Frederic Vest que venceu e na Fórmula 2 o russo Robert Schwarzman. Chegou no domingo já sem chuva, então uma corrida entre aspas até que normal. Nós tivemos vitória dos dois carros da Arte nas categorias. A gente teve na Fórmula 3 o francês Theo Pourchaire, primeira vitória dele na Fórmula 3. E na Fórmula 2 também primeira vitória do Christian Lundgaard, os dois pela equipe Arte, que é uma equipe francesa. A gente teve Fórmula Indy também,
no circuito de Road America, teve uma rodada dupla. No sábado, vitória mais uma vez do Scott Dixon, ou seja, em 3 corridas ele tinha ganho as 3, só que ontem, finalmente, alguém conseguiu derrotar ele, mas foi da mesma equipe dele. Foi o Felix Rosenqvist, que é um sueco, primeira vitória dele também na categoria. E na NASCAR Cup, nós tivemos, entre aspas, uma bela zebra com a vitória do Cole Custer. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha e...